Olá, sou o Vasconcelos do Portal do Curso. Vou mostrar para vocês aqui, um pouco sobre o sistema que eu estou desenvolvendo, que é o sistema para gestão de advocacia. Tá? Ele serve tanto para escritório de advocacia quanto para quem também trabalha de forma individualizada aí, sozinho. Aqui nós temos aqui a parte do dashboard, e temos alguns recursos prontos. O sistema não está ainda 100% finalizado, tem alguns alunos que estão com dúvidas relacionadas a esse projeto, então eu vou estar explicando aqui. Nele já foram feitos 6 módulos, que são os módulos que eu vou utilizar como base para o desenvolvimento dos sistemas. Foi 6 módulos iniciais, mais 2 já que estão voltados diretamente para a advocacia. Ainda faltam mais 3 módulos no mínimo aqui para a gente poder estar desenvolvendo, que é mais a parte de gestão de processos, a parte aqui de petições, entre outras situações que são comuns para esse tipo de escritório. Então, o que nós temos pronto até então aqui? Nos 6 primeiros módulos é onde eu faço a parte do login, que vocês viram ali, a parte aqui do dashboard, a estrutura do painel, cadastro dos usuários, dos profissionais, fornecedores, clientes, toda essa gestão. Fazemos também aqui alguns cadastros que são pertinentes ao funcionamento do sistema, gestão financeira com as contas a receber, contas a pagar, relatórios financeiros, relatórios com alguns outros tipos também voltados para a área da finança, gestão de caixas também para ter um controle aí, se você tiver um recepcionista, alguém que trabalhe com essa movimentação, você consegue ver tudo que ele que entrou e que saiu, tá? Então você consegue fazer abertura e fechamento de caixas, gestão de tarefas, onde você pode aí gerenciar suas tarefas que foram agendadas, cadastrar novas tarefas aqui, daqui a pouco eu mostro e falo um pouquinho mais disso também. E o principal, que é o que ficou voltado agora diretamente para o sistema de advocacia, que foi o que foi feito nos módulos 7 e 8, porque do 1 ao 6 é tudo isso que eu mostrei antes. E nos módulos 7 e 8, que são os 2 que eu já preparei para essa finalidade, nós temos a parte aqui de abertura de contrato, onde você consegue, por exemplo, escolher um cliente, definir qual vai ser o tipo de serviço prestado para ele, qual é o valor, se teve alguma entrada, se tem algum parcelamento, e aqui tem várias outras situações que você também pode dividir aquele valor entre mais de um advogado, entre outras pessoas que também estão aí no escritório. Isso é claro que é opcional, tá? Aqui no cadastro de clientes, você vai ter também toda a parte, só uma coisa aqui para me frisar, que é importante, na hora que faz esses vídeos e na hora que coloca também esses projetos no ar. Todos esses dados que vocês vão ver de valores ali, que estiverem relacionados a serviços, dados que estiverem aqui de cliente, tudo é fictício. Tudo é apenas para preenchimento do sistema, tá? Então, todas as informações são fictícias aqui. Aqui eu esqueci de falar, tem também a opção de configurações do sistema, onde você vai colocar o nome do sistema, informações aqui para você, por exemplo, poder permitir impressão de recibo automática, preloader, se ele vai poder ser mostrado aqui ou não, entrada automaticamente, porque aqui no login, se você, por exemplo, sair dele, você não precisa ficar fazendo o login novamente, desde que aquela opção esteja habilitada. Então, na hora que você entrar, ele já identifica que tem um login e já manda para o painel. Se você fizer o logout, obviamente, isso não vai estar acontecendo, tá? Mas enquanto você estiver operando, isso acontece para poder não ter toda hora que ficar efetuando o login quando uma sessão fechar. Então, tem informações também que eu já integrei nele de API do WhatsApp, que foi integrada nesses 6 módulos iniciais. Este é um serviço à parte, tá? Ele é um serviço pago ali. Então, se você for utilizar alguma das APIs do WhatsApp aqui, para poder efetuar disparos, você vai selecionar quais são as que você vai aplicar. Eu deixei 3 aqui, mas você pode colocar qualquer outro. Inclusive, teve alguns alunos aí meu que também fizeram a própria API do WhatsApp. O custo é bem baixo, tá? O custo é cerca de R$10 por por telefone, com mensagens limitadas. Então, por exemplo, vamos supor que você é um programador, você não é o usuário final desse sistema, e você vai distribuir esse sistema para vários escritórios, Cada escritório vai ter um custo médio aí de R$10 por mês para poder efetuar esses disparos. Esses disparos, eles são interessantes porque aqui dentro, quando estiver vencendo uma conta, ele alerta tanto para o administrador quanto para o cliente que a conta dele está vencendo. Você tem opções, por exemplo, aqui se o cliente tiver alguma inadimplência, você consegue vir aqui e efetuar uma cobrança, e ele recebe na hora aquela mensagem com aquelas informações da conta e todo aquele detalhamento lá no WhatsApp dele. Então você consegue integrar o seu sistema com o WhatsApp. Só que isso é opcional, tá? Então se você não quiser deixar nenhuma, é só colocar aqui não e ele não vai fazer nenhum disparo. Então é algo opcional extra aí para o sistema. Aqui tem mais informações também sobre esta API. Aqui nós temos opção para poder cadastrar também as logos que vão ser apresentadas no relatório, que vão ser apresentadas no decorrer do projeto. Isso tem em todos os sistemas aí. E aqui tem opção também para exportar para XLS, caso você queira exportar os dados aqui dos clientes. Além dos dados dos clientes, tem cadastro de pessoa, tem os outros aqui que é usuários, os profissionais e os fornecedores. Em cadastros do sistema, nós temos como cadastrar a forma de pagamento, frequência, carga,
pago, serviço prestado, vão entrar outros cadastros ainda, tá? Para poder fazer os modelos, por exemplo, aqui de contratos que nós vamos estar gerando aqui dentro do sistema. Vão ter outros cadastros aqui também que vão estar relacionados aos processos, e eu vou falar disso aí também já na sequência dos próximos módulos. Então, como eu falei, eu ainda não tenho todo o sistema finalizado, eu vou criar depois um vídeo de apresentação dele quando eu tiver ele todo finalizado. Isso aqui é mais uma explicação mesmo do que vai ter e do que já tem dentro desse projeto. Aqui toda a gestão financeira, inclusive com relatório, se eu quiser tirar um relatório dos inadimplentes, ele me mostra quem são ali os inadimplentes. Se eu quiser tirar um relatório que vai fazer um balanço anual também, eu posso tirar. Se eu quiser tirar um relatório sintético, por exemplo, para saber quais são os recebimentos aqui, né, que eu tive a partir dos clientes, ele pode me mostrar também quais são, qual cliente que foi, quanto que ele já pagou, quanto que ele tá devendo, então toda a situação ali dele. Relatório financeiro de todo e qualquer tipo, quero saber, por exemplo, tudo que eu ganhei dentro desse mês, ó. Então eu vou colocar aqui tudo que foi ganho e despesa, né, e tudo que foi pago. Pronto. E aí nós vamos ter aqui tudo que foi efetuado e que foi pago dentro desse mês. E ele vai me mostrar as informações. Ele colocou aqui somente ganhos e despesas, né, mas poderia ser, por exemplo, os ganhos com abertura de contrato. Ó. Aí já tem muito mais. Ou poderia ser tudo também. Então, os filtros ali, você quem vai determinar e o sistema vai te devolver, tá, esses relatórios. Aqui na parte de caixa, nós temos a possibilidade de efetuar uma abertura de caixa para qualquer um dos operadores, né? E quando ele abrir esse caixa, tudo que ele fizer ali a partir de agora vai estar sendo inserido nele. Na hora que eu gerar um relatório aqui de detalhamento do caixa, ele vai me mostrar todas aquelas informações que foram operadas ali. Eu vou abrir um caixa para esse administrador que está aqui, ó. Vou fazer aqui novamente. Deixa eu excluir esse. Abrir caixa. Se eu não me engano, é esse mesmo. Tá certo aqui, ó. Eu vou criar aqui uma situação financeira para nós podermos ver, uma conta a receber. Vamos supor que então que eu tenho uma conta a receber teste de R$200. Pronto. Eu vou dar baixa nela. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui pendente para que eu possa dar baixa. Tem algumas vencidas, né? Aqui também tem todo o filtro, tá? Também tem como nós tirarmos relatórios ali, tudo isso. Então aqui eu tenho já o caixa aberto, conforme está ali, e agora eu já criei algumas movimentações nele. Ó. No detalhamento do caixa eu vou conseguir visualizar aquilo. Então já entrou esse tanto, né? O caixa está aberto para esse funcionário. Aqui vem as informações aqui de valores que entraram. Se tiver algum débito, ele vai estar colocando aqui. Na hora que eu fechar ele, se tiver alguma quebra, ele também vai estar exibindo. Então fica bem detalhado ali. A parte de adicionar tarefas, né? Então você pode adicionar uma tarefa aí em algum horário. Se tiver também a opção do WhatsApp ali, da API do WhatsApp habilitada, você pode colocar uma hora de alerta. Por exemplo, se a tarefa é às 13 horas, ao meio-dia, ao horário que eu colocar aqui, ele vai me mandar um alerta daquela tarefa no WhatsApp, tá? Então ele vai falar, olha, você tem ali às 13 horas tal tarefa com tal informação de prioridade, tudo mais que eu colocar aqui. Então ele envia essas informações aqui, né, naquele horário que foi estipulado para o usuário aqui que estiver relacionado àquela tarefa. Se for um administrador aqui, ou se for um gestor que tenha permissão, ele vai conseguir alterar aqui, ó, e vai conseguir visualizar e lançar tarefa para qualquer outro. Tá? Agora, se ele não tiver essa permissão, e como que é definida essa permissão? No cadastro de usuários, eu coloquei uma opção aqui que se chama mostrar todos os registros. Se você não quiser que aquele usuário veja todos os registros, ou seja, informações lançadas por outros usuários, é só deixar como não. Quando ele acessar o seu painel, ele só vai ver as informações que ele mesmo lançar ou que esteja relacionada a ele. Tá? Isso é bem interessante aqui para o sistema. Na gestão de permissões, que ainda tem também como você definir o que ele vai poder acessar aqui dentro de cada menu, tem a opção de lançar tarefa. Então, se você deixar aqui desmarcado, ele não consegue lançar a tarefa quando ele entrar aqui na gestão de tarefa para outros usuários. Ele só consegue manipular suas próprias tarefas. Então, tudo isso já está validado para que o sistema possa trabalhar dessa forma. Aqui, a abertura de contratos é o que eu fiz por último aqui, que está voltado diretamente para esse sistema, porque tudo o que eu expliquei antes aqui é genérico. Você pode utilizar para qualquer outro projeto, qualquer outro sistema em outra finalidade. Essa parte agora de abertura de contrato, onde foi os módulos 7 e 8, né, que já estão desenvolvidos, o que nós temos aqui? Ó, na hora que chega um cliente no escritório, vamos selecionar aqui, por exemplo, o cliente 1. Se ele não estiver ali, você consegue cadastrar ele aqui também. Tá? Então tem a possibilidade de fazer o cadastro por aqui. Vamos supor que você queira prestar para ele um serviço, ou que o escritório vai prestar para ele um serviço de representação em algum processo.
né? E foi cobrado R$6.000 para representar ele nesse processo. Ele pagou aqui, ó, 1.500 de entrada, né? Você vai selecionar a forma de pagamento, a frequência que ele vai parcelar o restante, se é que vai ter uma parcela, porque tudo isso que eu falar aqui é tudo opcional, tá? A data de vencimento dessas parcelas, se existir já um processo em andamento, você pode colocar o número dele aqui, se não existir, depois você edita e coloca. E se você trabalhar sozinho, você não vai utilizar as próximas opções que eu vou mostrar, que é a porcentagem de divisão. Agora, se você não trabalhar sozinho aqui no caso, né, se você tiver, por exemplo, que fracionar valores, ficou muito fácil de fazer. Então, vamos supor que você queira separar 20% para as despesas do escritório. Aí, aqui em divisão de valores, você pode selecionar quais são os advogados e qual a porcentagem que cada um deles vai receber. Então, vamos supor que esse advogado vai receber 25, esse outro vai receber 25, então só aí já foi 70. Vamos supor que você tenha no seu escritório uma pessoa do marketing, que você também coloca uma porcentagem para ela, tá? E que também você dê uma porcentagem para alguém que tenha indicado. Pronto, ó. Aí fechou 100% aqui. Uma outra situação aqui embaixo é que essas parcelas você consegue fazer edição em qualquer informação dela, valor, descrição e data de vencimento. Então você consegue mudar diretamente aqui abaixo essas informações. Quando eu clicar aqui para poder salvar, ele vai então gerar essa nova abertura de contrato, tá? Aqui eu vou ter a opção para poder editar essa abertura de contrato, para poder excluir, para poder marcar ela como finalizada, ó, se ela já estiver finalizada, para anexar arquivos nela, o que é bem interessante também, porque pode ter que anexar alguns arquivos aí de documento, ou até mesmo o contrato em si que não foi feito, tá? Nós vamos criar já no próximo módulo, que o próximo módulo vai ser de cadastro aqui dos contratos, então nós vamos criar os modelos de contrato para poder relacionar a procuração ao cliente, para poder relacionar um contrato que vai ser firmado aqui. Então, se você está cobrando dele esse valor, é interessante que você firme um contrato também com isso. E aí nós vamos fazer esse modelo mesmo, que é um contrato impresso ali em A4, e vai conter todas as informações do cliente, todos os detalhes relacionados a esse tipo de contrato que é de prestação de serviço. Aqui nós vamos ter também a forma de mostrar as contas, tá? Então ele mostra assim que deu uma entrada, foi a entrada, se eu não me engano, de 1.500, isso mesmo, que ele já mostra o total pago, ele mostra quanto que foi para cada um. Então, por exemplo, foi 20% aqui, ó, para o escritório, que deu R$300, foi 25% para esse doutor aqui, que foi esse advogado, foi mais 25% para esse outro. Então, todo o detalhamento vem aqui, né, de forma bem específica, e aqui vem as parcelas, ó. E se você, inclusive, for dar baixa em alguma dessas parcelas, você consegue dar baixa diretamente aqui, tá? Então, clicou aqui, deu baixa, selecionou se tiver algum desconto, multa, tudo ali você consegue fazer, ó. E aí ele vai mostrar também o detalhamento daquela baixa que foi dada, né? Então, naquela baixa que foi dada, quantos por cento que foi para o escritório, quanto por cento que foi para o advogado, e assim por diante. Então, ele vai definindo e detalhando tudo isso. E temos também o PDF do detalhamento, né, que é extremamente importante, que traz todo o detalhamento daquela prestação de serviço que foi associada, daquela abertura de contrato, o valor dela, quanto que foi dado de entrada, quantas parcelas, dados do cliente, tá? Aqui vem as informações de detalhamento de comissão, então quantos por cento foi para cada um e quem são essas pessoas que vão receber essa comissão, o detalhamento da distribuição da entrada, o detalhamento de cada uma das parcelas ali, se elas estão pagas, como elas foram pagas, e o que falta receber, que é a projeção de recebimento. Então, você tem aí as informações do que falta receber para cada um, né, dos usuários ali, das pessoas que estiverem relacionadas a esse contrato, a essa abertura de contrato. Tá? Então, eu acho que fica bem completo, né? Aqui ainda tem a opção também de você gerar relatório, assim como nas outras estruturas, e ele gera um relatório com base no que você filtrar aqui, ó. E aí ele traz aquilo detalhado, que é um relatório geral dessas aberturas. Então, isso é explicando de forma rápida, basicamente, o que já tem no projeto pronto, tá? E o que está faltando? O que está faltando aqui é a parte mesmo dos contratos, com os cadastros aí dos modelos pré-definidos, e a parte de gestão processual, tá? Que nós vamos estar fazendo aí nos próximos módulos. Eu já estou, então, vendendo a pré-venda desse sistema, né? Você consegue comprar ele com desconto. Depois que eu concluir esses outros 3 módulos que ainda estão faltando, obviamente, esse valor vai aumentar, como eu sempre faço aí em todos os pacotes. Então, quem quiser comprar com desconto, enquanto eu não termino ainda, né, tem essa possibilidade. Uma outra coisa que é interessante também, se você tiver alguma dúvida aí ou uma sugestão para o sistema, pode me mandar, tá? Dando tempo de implementar essa sugestão aqui, eu vou estar implementando nesses módulos. Agora, se não der tempo, eu vou anotando e vou depois criando outros módulos de implementações, deixando o sistema ainda mais completo.